Jânio inaugurou seu mandato atacando o governo Kubitschek. O grau de dissolução a que chegamos derivou em parte da crise de autoridade e de austeridade do poder, comprometido seu prestígio por um rol consternador de escândalos oficiais, incentivados pela mais arrepiante impunidade. Apercebidas de que o arcabouço federal comprometia-se com especuladores empenhados no auto-enriquecimento e na autoconcessão de proveitos e regalias, fora impossível que as camadas menos favorecidas da população deixassem, por sua vez, de reivindicar sempre e incessantemente proveitos e regalias. O meu governo, entretanto, representa um paradeiro a isso, definitivo e último. Tomou medidas moralizantes que encantaram a classe média. Instaurou inquéritos para investigar irregularidades do governo anterior e lançou um rígido programa anti-inflacionário. Na verdade, Jânio comportava-se como um cirurgião querendo operar pessoalmente o país a golpe de pitorescos bilhetinhos que combatiam problemas sem qualquer importância. O uso do lança-perfume no carnaval, as corridas de cavalo durante a semana, os biquínis na televisão. Era imprevisível, incerto, oscilando entre a ousadia e o desespero. Anos mais tarde, Afonso Suarino, seu ministro das Relações Exteriores, dirá: Jânio foi a UDN de porre. Sob pressão, Juscelino inventou uma artimanha para abrir uma vaga no Senado, uma forma de permanecer na política e se proteger com as imunidades parlamentares. A forma controvertida de Jânio governar não simplificava as coisas. Impressionado com certas experiências terceiro-mundistas que procuravam um caminho intermediário entre o comunismo e o Ocidente, Jânio lançou uma política externa independente. Tentou negociar com a comunidade europeia e com o bloco socialista. Foi o primeiro presidente a contestar um alinhamento automático com as posições norte-americanas. Ahora, esta masa anónima, esta América de color sombría, taciturna... Enquanto isso, Fidel Castro, desde 1959 no poder, concluindo que os Estados Unidos não estavam interessados em ajudar os países latino-americanos a sair do subdesenvolvimento, radicalizava o regime. Denunciava o caráter imperialista da dominação dos Estados Unidos no continente. Confiscava bens americanos, realizava a reforma agrária, socializava a economia cubana. A situação de Jânio era delicada. A delegação do Brasil na Assembleia da OEA defendia Cuba justamente no momento em que a Guerra Fria no Caribe esquentara com o fiasco da invasão da Baía dos Porcos, lançada pelo presidente Kennedy. Let me then make clear, as the President of the United States, that I am determined upon our system's survival and success, regardless of the cost and regardless of the peril. Desnorteados com o afastamento de Quadros, seus aliados de ontem, liderados por Carlos Lacerda, tentam desacreditá-lo perante a classe média e os militares. A condecoração de Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, somadas às crescentes suspeitas de que Jânio pretendia implantar um governo forte no Brasil, precipitaram a crise. No dia 25 de agosto de 1961, Dia do Soldado, outra cerimônia de condecoração, desta vez a bandeira, encerrou a meteórica carreira de Jânio. A UDN viveu um pesadelo.
Antigetulistas históricos, os udenistas tinham perdido em 1950 o que tinham conquistado em 1945. E o que tinham ganho em 1954 lhes escapara das mãos em 1955. Desta vez, a tão aguardada vitória eleitoral alcançada em 1960 se desfazia, segundo os udenistas, dos caprichos de um irresponsável.